Se você sabe pra que Deus te chamou, você não pode ficar dando ouvido ao que a oposição tá dizendo. Porque o meu lugar de conforto sempre vai ser afetado quando Deus quiser me mudar de nível. Eu quero dizer isso pra você. Se você está vivendo um desconforto hoje, é porque Deus está prestes a te colocar no nível que Ele preparou pra você. Canaã só começou a ser projetada depois que a travessia no mar foi feita. Tempos de desafio nos forjam para estarmos no nível de maturidade da promessa. Uau. Te deu uma promessa, te fez uma promessa e você tá simplesmente parado. Certa vez eu ouvi, eu prefiro estar preparado para as oportunidades que não chegaram do que chegarem oportunidades e eu não estar preparadas para elas. E por isso que eu digo que a ferramenta do milagre é o posicionamento. Porque não tem como você gerir uma empresa se você não fez um curso de administração. Não tem como você cuidar de crianças se você talvez não fez a pedagogia ou talvez não estudou, não se preparou. Então, ao longo dessa trajetória, que eu ainda não tinha uma voz, não tinha seguidores, eu me preparei. Eu estudava do jeito que podia, eu lia livros emprestados, eu ia para casa de amigos aprender a fazer introdução, aprender a desenvolver uma mensagem e através do preparo, do meu posicionamento, Deus, Ele foi galgando, me fazendo galgar os lugares e me fazer chegar onde Ele disse que eu chegaria. Existem pessoas que só estão nos usando como uma muleta, seja espiritual ou material. Para quê? Para não se posicionarem e fazerem o que elas precisam fazer. Às vezes, você tá num campo de utilidade tão bom que as pessoas estão dizendo assim, não, deixa que ela resolve. Só que ela pode resolver. Deixa que ela vai, só que ela pode ir. E ao invés de você estar sendo utilizado para algo que se tornou seu chamado, você está sendo utilizado como muleta para as pessoas. Se você for pau para toda obra, sempre vai ter obra. Então deixa que eles resolvem, porque se você larga a mão, você está dizendo assim, ó, vamos ver então agora se você tem capacidade de resolver. E é verdade, Yang, eles resolvem. Não do jeito talvez que você resolveria, porque tem um ditado que diz... que é, se você quer bem feito, faça você mesmo. Eles podem até não fazer bem feito, mas eles vão fazer. Só que se você não se posicionar para se colocar no seu lugar de quem ajuda e não de quem é muleta, eles vão desenvolver muito mais do que você. Entende? Eles têm capacidade Eles têm capacidade de fazer sozinhos. Só que se você sempre intervir, sempre querer resolver, eles vão sempre contar com você e a honra às vezes não vai chegar. Porque existem pessoas que não sabem tratar você com princípio de honra. Eles conseguem tratar alguém de fora na cadeira de honra e você que tá sempre sendo papa toda obra, não, tá fazendo isso porque é íntimo. Porque hoje, eu não sei se você já passou por isso, mas é assim, é teu amigo, tu tá lá quebrando o galho dele, que furou o pneu, você vai buscar, tá precisando de um dinheiro, você vai emprestar, mas a cadeira de honra é pro estranho. A oferta de honra é pro pregador estranho. Você que tá lá toda semana, às vezes, ajudando em uma campanha. Não, você é de casa vem pra abençoar. A gente tem mania de abençoar quem é de fora e de dizer obrigado pra quem é de dentro. É por isso que a gente precisa entender. Deixa ele fazer sozinho, porque quando é pra outro tem honra e quando pra mim não tem, então não tem como. Deixa que ele resolve sozinho. Porque qual que é a desculpa do paralítico no tanque de Betesda? Jesus chega pra ele e pergunta, você quer ser curado? O foco de Jesus é curar ele. Sim. Aí o que ele faz? Ele não precisa de amuleta só pra perna, ele precisa de amuleta pra alma. Porque o tempo de espera no Betesda só revela a nós uma coisa. O problema não é estar numa posição deficiente. O problema é quem eu me torno quando eu estou nessa posição. Sim. A resposta que ele dá para Jesus revela o que aconteceu com ele no processo de espera para o milagre acontecer. A resposta de Jesus é: não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, vai outro na minha frente. O que Jesus está dizendo para ele é: eu quero curar você. E ele está dizendo para Jesus: eu quero que você faça alguma coisa para me curar do que fizeram a mim. Porque ele não tá atrofiado só da perna, ele tá atrofiado na alma. As pernas dele estão atrofiadas há 38 anos, mas a alma dele se atrofiou porque ele se apegou de que alguém podia fazer um milagre por ele, de que alguém podia orar por ele, de que alguém podia interceder por ele. Então, quando Jesus fala, levanta, toma o teu leite e anda, Jesus está dizendo de uma forma simples: eu não tô só desatrofiando as suas pernas, eu estou desatrofiando a sua alma para fazer você entender que o milagre depende de você e não dos outros. E quando a gente diz isso, porque não quer orar por mim, porque não quer ser canal, não. Você precisa entender que a fonte, o Betesda, o anjo tocar, é um paliativo. Mas o meu relacionamento com Jesus é a solução. E aí as pessoas não entendem isso. Quer que você ore, quer que você busque, quer que você jejue por elas. Só que relacionamento se constrói na intimidade. Como é que eu vou fazer você acessar um Deus que só você pode acessar do seu jeito, da sua forma? Qual é o benefício de dizer não a pessoas que vêm te pedir favores? Qual é o benefício?
fazer elas terem sede de Deus. E fome para que elas busquem de verdade a Deus. Porque eu sempre achei minha mãe uma mulher de Deus. Deus revela as coisas para ela tem discernimento, ela tem intimidade. Só que chegou um período que se eu não orasse para buscar em Deus a revelação para os próximos passos, Deus não ia revelar minha mãe. Eu que tinha que buscar essa revelação. Sabe? Então, quando você diz não, você impulsiona a pessoa a fazer por ela mesma. E não ficar sempre buscando alguém, alguém tem que revelar pra mim, alguém tem que falar comigo, não. Quando você diz não, você dá à pessoa a oportunidade de conhecer a Deus na visão dela. Porque a forma que eu conheço Deus é uma coisa, a forma que você conhece a Deus é outra. Sara, Deus é o mesmo? Sim. Mas a forma que eu me relaciono com meu pai não é a forma que meu irmão do meio se relaciona, não é a forma que a minha irmã mais nova se relaciona. Então o não, ele faz isso. Porque as pessoas estão sempre esperando você falar alguma coisa pra elas, só que tá ali, na palavra, as respostas que a gente precisa. E aí, a gente vive uma geração, vive um tempo em que as pessoas querem tudo pronto. Eu quero aqui uma palavra motivacional, vou botar lá no YouTube. Eu quero aqui um versículo bíblico pra hoje, bota no YouTube. É errado? Não. A gente tá gravando esse podcast pra que pessoas sejam alcançadas. E essa é a ferramenta pra esse tempo. Mas isso não substitui a sua intimidade com Deus, o seu tempo de quarto e de renúncia. Exato. Eu costumo dizer que todas as nossas adversidades, tudo aquilo que a gente passa, revelam o caráter de Deus a nós que nós ainda não conhecemos. Por exemplo, eu cresci num ambiente de escassez. Meu pai era dependente químico, só minha mãe crente e eu acompanhando ela. Por diversas vezes, faltou coisas na minha casa, como o alimento básico. E ali eu entendi depois que Deus queria se apresentar como Jirê. Se você contrai um câncer e você sempre tem provisão, já não é mais o Jirê. Deus quer se apresentar como Rafá. Como Rafá. Porque este caráter de Deus eu ainda não conheço. Então eu preciso passar por este processo para conhecer Deus por um lado que eu ainda não conheço. Entende? Então é isso. É a gente entender que as adversidades, as lutas, as provações, os desertos só estão para criar em nós o nível de maturidade para conhecer a Deus num ângulo que a gente ainda não conhece. Só você sabe de onde Deus te tirou. Sim. Então, os questionamentos para você tem que ser uma plataforma de impulsionamento para você chegar aonde Deus disse que você chegaria. Eu costumo dizer que mente de fariseu não alcança o nível da promessa. Então, para eles, você sempre vai ser aquele que está se achando demais, aquele que está sonhando demais. Só que só você sabe de onde Deus te tirou. E você, depois que a sua mente é transformada, você entende que o ambiente, ele interfere realmente em quem você é. Antes de eu conhecer o Jefferson, eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Não queria fazer não tinha uma profissão em mente para fazer. Todas as faculdades que eu tinha, eu trancava. Tudo que eu começava a fazer, eu não terminava. E isso tinha a ver com uma mentalidade de escassez. Dizendo assim, não, eu vou trabalhar aqui, eu vou ganhar esse saláriozinho, eu vou conquistar isso aqui. Só que a Bíblia diz que Deus fala algo a respeito de nós. Eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mais, para trazer a vocês o fim que vocês desejam. Ou seja, Deus já tem algo preparado para nós. E esse algo é grandioso. Mas isso precisa estar totalmente atrelado ao que você vai decidir hoje. Porque é a frase que ficou famosa. Decisões definem futuros. Exato. Eu acho que eu até postei uma frase sobre isso, né? Que você precisa... Como é que foi a frase? Eu esqueci, gente. Você precisa mudar as suas referências. Sim. Galinhas não voam, águias voam. Uau. Porcos olham pra baixo, águias voam alto. Uau. Então não tem como você querer ser uma águia se você anda com porco. Não tem como você querer alçar voos altos se você anda como uma galinha. A galinha tá sempre naquela tentativa de voar. Bate as asas pra se esquivar daqui e dali, mas não voa. Nunca voa. Não adianta, você é produto do meio. Se você andar com gente fracassada, você vai ser um fracassado. Agora, se você andar com gente que tem a mentalidade de dizer, eu tô nessa realidade aqui, mas não é essa realidade que Deus tem pra me acessar. E eu vou acessar essa realidade. E qual é o primeiro passo? Mude as suas referências. Mude as suas referências. Mude as suas referências. Com quem você se espelha. Mude as suas referências. Deus te tirou de algumas mesas porque estavam te servindo veneno. Uau. Agradeça. Existem pessoas que são capazes de te elogiar em público e te humilhar no secreto. Só que a conveniência de estar do seu lado não faz elas abrirem mão e reconhecer isso. Então, às vezes, o ambiente que você está, as pessoas com quem você está andando, não vão te levar pra cima, porque as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor mas que elas. nunca melhor que elas. E o reino não funciona assim. No reino de Deus, para ser o maior, tem que ser o menor. E eu não vou te dar minha cadeira. Eu não vou te dar meu microfone. Eu não vou te dar uma oportunidade.
Existem instituições hoje que dão oportunidades para pessoas que não têm chamado só para elas não roubarem o holofote delas. Você é um bom pregador, você é uma boa pregadora, você é um bom servo, você é uma boa serva, mas por você não roubar o protagonismo daquela pessoa, ela dá oportunidade para quem não tem aquele chamado específico. Por quê? Não vai me apagar. Então você precisa sentar com pessoas, se unir a pessoas que enxerguem o seu potencial e que dizem assim, ó, eu quero que você seja melhor do que eu. Eu quero que você avance em lugares que eu não avancei. Eu quero que você faça coisas que eu não fiz. E a importância de você sentar nas mesas certas é isso. Você precisa se sentar numa mesa onde as oportunidades vão aparecer e você não vai estar lá. Mas quem quer te impulsionar, quem quer te ver crescer, quem quer te ver prosperar vai dizer assim, eu conheço o Yang. Quando surgiu a oportunidade de solucionar um problema que só o Yang solucionaria, a pessoa que está sentada naquela mesa de oportunidade vai dizer assim, eu conheço alguém. Que foi a história de José. Pintou a oportunidade. Eu conheço alguém na prisão que revelou um sonho. Ah, não, então traz aqui. E de prisioneiro a governador do Egito. Porque José estava sentado na mesa certa. E quando nós nos sentamos na mesa certa, Deus cria oportunidades para nos abençoar. E José não estava andando com Deus por um plano. Sim. Ele estava andando com Deus por uma promessa. Às vezes nós esperamos as coisas fazerem sentido para acreditar que elas vão acontecer. E isso é plano e organização. Se quer trocar de telefone, você trabalha, junta seu dinheiro, passa no cartão de crédito, faz a contabilidade de quantas vezes você vai parcelar. Só que promessa não. Promessa anda na contramão daquilo que você está vivendo. José não tinha clareza do que era 12 estrelas, sol e lua, molhos de fecho. Mas ele tinha certeza de uma coisa. Vendido, humilhado ou não, a palavra de Deus tem que acontecer e ela vai acontecer. José tinha fé. O que está faltando pra gente? Fé. Acreditar no que Deus falou. Porque é assim, a gente ouve uma palavra, recebe um direcionamento, segunda-feira a gente tá a todo vapor, vai acontecer, vai acontecer. Na terça a gente já tá assim, vai acontecer. Será? Na terça já tá assim, será que vai acontecer? Aí começa a se sabotar. Começa a deixar as influências do cenário, das circunstâncias, minarem a sua fé. José tinha uma certeza, eu nasci para governar. E ele governa na casa de Potifar, ele governa na prisão, mesmo sem talvez entender a influência que ele gerava para aqueles que estavam presos, e depois ele chegou no ponto ápice que foi governar o Egito. Então a gente precisa confiar fielmente, cegamente naquilo que Deus falou para nós. Eu vi uma frase uma vez que diz assim, você confia, você anda de avião e você confia que um piloto que você nunca viu, que ele vai te tirar de um ponto e te levar para outra em segurança. Deus te resgatou, te salvou, deu o seu único filho por amor a você. E quando ele te faz uma promessa, você faz a questão de duvidar de que ele vai fazer. Você passa a duvidar daquilo que ele vai fazer. Você consegue confiar em alguém que nunca te provou experiência nenhuma de milagre, que é, por exemplo, um motorista de carro, um motorista de Uber. Como é que você pega um avião, Yang, e tem certeza de que você vai pousar vivo? Como você tem certeza, ao entrar no Uber, que ele não vai bater com o carro, que não vai acontecer alguma coisa com você? Aí Deus prova os seus milagres na sua vida, te resgata e você fica duvidando daquilo que ele falou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que você prefere acreditar nos seus recursos, na sua força, naquilo que você faz, do que na voz de Deus, que nunca falhou, nunca mudou. Nós precisamos voltar a confiar em Deus. É isso. José confiou. Ele sabia que ele tinha nascido para governar e que aquilo estava reservado para ele. Melhor do que saber qual é a voz que eu tenho que ouvir, é entender quais são as vozes que eu preciso rejeitar. Uau. E a primeira voz que vem para te roubar do propósito é o conforto. Quer um exemplo? Eu acesso coisas hoje, claro, através da graça de Deus, mas através do meu trabalho, coisas que talvez eu não acessaria se eu não estivesse lá. Aí o que o inimigo vai fazer? Você vai parar de trabalhar? Você vai sair daí? Olha quanta coisa que você já conquistou. Então o que a gente precisa fazer é silenciar as vozes da dúvida. Silenciar o conforto que aquele período está me trazendo. Porque se Noé não tivesse lançado a pomba para ver se a terra já estava seca, ele ia tratar a arca, que era um escape, como lugar de permanência. Deus abre portas, Deus nos dá prosperidade, mas se aquilo não tiver atrelado ao nosso chamado, isso nos rouba de Deus. Eu sei, Yang, que hoje eu tô aqui a trabalho, mas eu sei para que Deus me chamou. Eu sei que um dia eu vou precisar fazer uma escolha entre o trabalho e o ministério.
Aí o que Satanás vai fazer? Eu vou aproveitar que ela tá distraída, porque hoje Satanás não precisa te tirar da igreja. Ele só precisa te distrair lá e fazer você achar que tá vivendo uma vida boa com Deus. Aí ele vai falar assim pra mim, você vai deixar tudo que você conquistou? Tantos benefícios, um salário ótimo, vai viver de chamado pra quê? Silenciar a voz da oposição. Se você sabe pra que Deus te chamou, você não pode ficar dando ouvido ao que a oposição tá dizendo. Porque o meu lugar de conforto sempre vai ser afetado quando Deus quiser me mudar de nível. Eu quero dizer isso pra você. Se você está vivendo um desconforto hoje, é porque Deus está prestes a te colocar no nível que Ele preparou pra você. Canaã só começou a ser projetada depois que a travessia no mar foi feita. Tempos de desafio nos forjam para estarmos no nível de maturidade da promessa. Aí tem gente dizendo, foi o diabo. Não foi, foi a mão de Deus. Deus está te apertando, te lapidando, para que você não fique no conforto do escape e vá buscar o milagre. Talvez o querite para Elias era confortável demais. Tinha corvo trazendo comida para ele. Tinha água depois que ele profetizou que não ia chover. A gente gosta de falar do Deus da provisão, só que Deus às vezes acaba com a provisão para fazer você viver a abundância. Uau! No querite, a provisão precisou acabar para a prosperidade poder chegar na casa da viúva. Meu Deus. A gente quer viver de provisão, Yang. Alguém dando um dinheirinho, alguém dando uma cesta básica, alguém ajudando daqui, ajudando dali. Não, a palavra diz, você vai emprestar e não vai tomar emprestado. O Deus da provisão vem para te dar um escape para um tempo necessário, mas a gente não pode viver de provisão, a gente tem que viver de prosperidade. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A gente precisa entender isso. Meu Deus. A gente precisa entender que existe um tempo de prosperidade chegando. Meu Mas Deus. antes eu vou ser muito amassado. Eu vou ser muito perseguido. Eu vou ser muito caluniado. Ou você acha que pra mim é fácil, hoje, em Deus, ter a influência que eu tenho com esse visual que eu tenho? Você acha que nenhum pastor nunca me atacou? Você acha que ninguém nunca olhou e dizendo assim, não, ela não. Só que Deus usa as coisas loucas desse mundo pra confundir as sábias. E chama as que não são. Uau. Como se já fossem. A minha primeira agenda ministerial, sabe o que foi? A pastora me ligou e falou assim, eu nunca ouvi você pregando, não quero nem saber. Eu sei que eu vi um vídeo seu na internet e Deus falou, traz ela aqui. Por quê? Porque Deus quer fazer conosco algo extraordinário. Mas antes a gente vai ser muito amassado. Antes alguém vai olhar pra você e vai descredibilizar você, vai negar você. E você precisa decidir se vai ficar com a voz de Deus ou se vai ficar com a voz da circunstância. Imagina se eu tivesse parado. Eu não tava nem aqui conversando com você hoje, participando do Young Cast. Eu decidi acreditar no que Deus tinha pra mim. Só que foi sendo rejeitado que Jesus se transformou no Salvador da humanidade. Foi sendo rejeitado que Jesus se transformou no Salvador da humanidade. Se eles não tivessem gritado, salvem Barrabás e desce e crucifica Jesus, a gente não estaria aqui. Jesus foi rejeitado, mas foi aceito no céu. Ressuscitou ao terceiro dia e nos deu vida. Imagine se ele tivesse sido aceito. Porque essa é a nossa vontade hoje, ser aceito. E quem disser que não quer ser aceito está mentindo. Uau. Só que, se tornando amigo do mundo, eu me torno inimigo de Deus. E não tem como dividir. Não tem como dividir servir a dois senhores. Não tem como de uma mesma fonte jorrar duas águas. Então, às vezes, para o propósito de Deus se cumprir, você vai precisar ser rejeitado na terra para ser aceito no céu. Porque tem muito Saul que já foi rejeitado no céu, mas está sentado no trono. Uau. E Deus já substituiu por Davi, porque Saul foi rejeitado no céu, mas está exercendo na terra. E por estar exercendo na terra, a gente acha que tem aprovação do céu, mas só que não é. Tem muita gente sentada no trono que já foi aprovado por Deus. E muitos Davis que já foram aceitos, ungidos e consagrados, mas estão sendo preparados atrás das malhadas. E é isso que Deus faz conosco. Porque Deus conhece a gente, Yang. Deus sabe até onde somos capazes de ir. E se o meu caráter não for forjado para eu acessar o que Ele tem, chega lá eu quebro. Porque Ele me prepara, porque a estrutura precisa comportar o milagre. Você não vai botar 1 tonelada em cima de 20 quilos, porque senão quebra. Não quebra? Quebra. Então Deus está te escondendo para quebrar o teu orgulho, para quebrar a tua prepotência, para quebrar a tua altivez, para fazer você entender que você é a base de barro, quem brilha é Ele, o exaltado tem que ser Ele. Então, às vezes, não acessamos alguns lugares porque ainda não chegamos no nível de maturidade da promessa. Deus não vai te colocar num lugar para você se perder ali. Deus prefere fazer você perder coisas do que te perder no meio das coisas. A cobrança é algo cruel hoje em dia. Ainda mais por causa da comparação.
a gente se compara muito. Então, construindo um relacionamento com Deus, a gente entende nele que algo ainda precisa mudar para que eu venha a acessar aquilo que ele falou. Porque a gente está sempre muito preocupado com o exterior. Só que a promessa de Deus tem a ver com o que está aqui dentro. Então, por exemplo, eu sou muito impaciente. Meu pavio é muito curto. As coisas me tiram a paciência muito rápido. E Deus tem me testado todo santo dia no trabalho. Nossa. Exatamente isso. Nisso. Porque enquanto eu não amadurecer nisso, eu não entro em Canaã. O povo era incrédulo. 12 espias, a terra, mana, leite e mel, é boa. Josué e Caleb, relatório positivo, e os outros 10 relatórios negativos. Por causa da mentalidade deles de desistência, eles não acessaram aquilo que Deus falou. Desertos são para nós aprendermos de Deus aquilo que Ele quer nos ensinar no meio do deserto. Então, existe uma situação específica na nossa vida, que é algo que, se alguém perguntar pra você, você sabe exatamente o que é, como eu, que tenho pavio curto, e aí você vai saber, é exatamente nisso que Deus quer que eu mude. Já percebeu que às vezes alguém te critica em um ponto, e a maioria das pessoas é sempre nesse mesmo ponto? É aí que Deus quer te transformar pra fazer você viver esse milagre. Que quando eu sou impaciente, o meu pavio é curto, mas talvez se eu aprender a ser um pouco mais mansa, Deus vai me sentar em mesas que a mansidão é necessária. Nossa. Às vezes, existem pessoas que vão te ferir, e o processo de você aprender a perdoar vai fazer você acessar mesas que exigem perdão. Meu Deus. É isso que Deus quer nos ensinar. Isso. E é isso que vai se tornar o seu propósito. Eu aprendi a perdoar meu pai. Eu não perdoava meu pai pelas coisas que ele já fez. Uhum. E eu entendi que eu não podia fluir no ministério enquanto eu não liberasse esse perdão. Sim. Porque ele foi vítima dos pecados dele e do que cometeram com ele. E ele foi reproduzindo essa dor. E provavelmente eu iria reproduzir essa dor, seja para o meu marido ou para os meus futuros filhos. Então, o que eu precisei fazer? A mudança começa em mim. Eu decidi perdoar. Porque quando eu decido perdoar, eu estou dizendo que eu não sou, que a dor não é o meu Senhor. Eu não posso servir a minha dor. Mas perdoar me ensina a fazer da minha dor o meu propósito. Você não perdoa, você não libera, você não ama, você não solta, não agarra aquilo. Existem pessoas que têm a dor de estimação. Ai, porque fizeram isso comigo? Ai, porque fizeram aquilo comigo? O apóstolo Paulo escreveu: deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão na minha frente, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. As coisas novas de Deus não estão atrás de você, estão na frente. O passado te ensinou, o presente vai fazer você viver e o futuro vai fazer você desfrutar. Mas isso só vai acontecer quando você chegar no auge daquilo que Deus quer te ensinar. Seja perdão, seja reconciliação, seja talvez falando sobre aquilo que você passou para curar outras pessoas. Eu recebo diversos testemunhos de famílias que passam pela mesma situação que eu passei. E eu só consegui fluir no ministério depois que eu liberei o perdão pro meu pai. Eu liberei o perdão para ele. Eu olhei um dia para Deus e disse: Deus, eu libero ele, eu me libero para viver o teu chamado. Yang, meu ministério sofreu uma drástica mudança quando eu entendi que eu não era serva da minha dor, mas a minha dor podia ser o meu propósito. Deus começou a me levar, começou a me fazer pregar, começou eu ir em trabalhos de jovens, adolescentes que passavam pela mesma coisa do que eu. E aí, eu me lembro da música do Michael: o que eu mais temia me fez vencer. Ah, o que eu mais temia. Conhece. E toda a minha dor me deu poder. Agora eu sei. Agora eu sei. Porque eu passei. Porque eu passei pelo que eu passei. Porque não tem como ser uma voz sem gerar um testemunho. Meu Deus. Tem gente querendo virar voz sem ter testemunho, sem ter prática, sem ter vivência para contar. E é por isso que Deus nos leva para esse lugar de aprendizado, para que nós possamos virar a pedagogia do céu na vida de alguém. Cara, tem uma mensagem sobre a mulher samaritana, João 4. Vai. E aí eu falo que ela é a pedagogia de Deus na vida de alguém. A mulher samaritana, é a pedagogia de Deus na vida de alguém. Por quê? Jesus, todas as vezes que faz os seus milagres, ele sempre diz o que para os discípulos? Não contem isso, ainda não é chegado a minha hora, não é para vocês deixarem de forma explícita que eu era o Messias, que eu sou o Messias. 12 homens escolhidos e comissionados por Deus andavam com Jesus, dormiam com Jesus, comiam com Jesus, mas não tiveram o privilégio de pregar a primeira mensagem da história. Uau. Ele salva, cura e liberta.
Quem tinha título, quem tinha posição, não teve o privilégio de pregar a primeira mensagem da história. Aí Jesus para no poço de alguém frágil, fraco, ferido, pecador, que ela era pecadora. E aí o texto diz que ela sai e dá uma notícia. Vinde conhecer o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não será ele o Cristo? Aí a Bíblia diz que eles saíram da cidade e foram ter um encontro com Jesus. Jesus é o caminho, mas eu sou a placa. O que é pedagogia? Método de ensino. Jesus fez na samaritana para que quando ela fosse para lá, eles olhassem e dissessem: se Deus resgatou ela de onde ela estava, me resgata também, vou atrás de Jesus. Nós somos, Yang, a pedagogia de Deus na vida de alguém. Porque enquanto essa pessoa não acessar Deus, como nós um dia acessamos, ela vai acessar a mim e vai acessar você. E essa é a importância de sermos pequenos que Cristo. Porque quando alguém estiver passando pela mesma situação que eu, vai olhar e vai dizer: a Sara passou, eu também consigo. Ela enfrentou, eu também consigo. E é isso que Deus quer fazer em nós, transformar o nosso testemunho em milagre. Ela foi a primeira pregadora da história. Jesus foi revelado como Messias através dela. Aí a gente canta: és o dom de Deus, o Messias, o meu Ela foi a primeira a pregar a mensagem de salvação. Aí o verso 39 do capítulo 4 diz: por causa da mensagem que ela disse, Jesus ficou muitos mais dias em Samaria, salvando muito mais pessoas. Entendeu a importância de você não rejeitar o seu chamado? Se ela tivesse acessado Jesus só para ela, os samaritanos continuariam. Meus pais no templo, meus pais dizem que é para adorar no templo, meus pais dizem que é para adorar no monte. Quando eu escolho não viver o meu chamado, eu estou fazendo com que as pessoas não acessem Deus da maneira que Ele me salvou. Nós somos a pedagogia de Deus na vida de alguém. A gente precisa entender que não somos servos da nossa dor, mas a nossa dor é o nosso propósito. Ela, por muito tempo, sofreu por causa de relacionamento com homens. Quem foram as primeiras pessoas que ela acessou depois do encontro com Jesus? Foram os homens. O texto diz que ela foi à cidade e disse aos homens: vinde conhecer o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Ela não podia ter ido pregar para a mulher? Já que era ela mulher? Mas no lugar que ela sofreu, no lugar que ela chorou, foi no lugar que houve restauração e transformação de propósito. Essa é a mensagem da minha vida. Sim. Ele vai. Isso é profundo demais, cara. O que Davi falou? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Yes. Davi nunca pediu para Deus matar os inimigos dele, não. Davi disse assim: Senhor, deixa todo mundo sentado na mesa para verem o que o Senhor vai fazer. Yes. Mefibosete, manda chamar e senta ele na mesa. Na mesa. Ziba não ficou satisfeito. Porque existem pessoas que não vão ficar satisfeitas com a honra que Deus vai nos proporcionar por causa da resistência no tempo da humilhação. Deus vai te curar, te tratar, te sarar e vai te sentar na mesa de quem te feriu. Eu não falo com meu pai hoje? Dia dos Pais ele deixa a gente sozinho, fez a gente fazer churrasco e deixa a gente sozinho. De manhã, de dia, de tarde e de noite. Benção, pai. Deus te abençoe. Vamos sair, pai? Vamos. Mas ele não te fez sofrer? Mas ele não te fez chorar? Deus vai fazer você sentar na mesa de quem te feriu para mostrar que a dor não foi capaz de transtornar o seu propósito. Maria estava aos pés de Jesus em Lucas 10:38. Lázaro vivo, vinho na mesa que simboliza alegria. João 11, Lázaro morre. Aí no verso 32 a Bíblia diz que enquanto Marta questiona e recebe resposta, Maria questiona, adora e recebe milagre. Por quê? Maria não deixou o lugar dela por causa do momento que ela estava vivendo. Lucas 10:38, Lázaro vivo, alegria em casa, Maria estava aos pés de Jesus. João 11:32, Lázaro morto, pedra no sepulcro. E antes de questionar, Maria adorou. Porque a dor de perder Lázaro não roubou dela a sua identidade. Lázaro tá vivo, alegria na casa, tô nos pés de Jesus. Lázaro tá morto, pedra no sepulcro, eu tô aos pés de Jesus. Por isso que quando Jesus responde Marta, ela só recebe uma palavra profética. Mas quando Maria se dobra e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, o texto diz que ele se move de íntima compaixão e pergunta: aonde vocês colocaram o corpo? Porque a minha permanência no tempo da minha dor vai ativar o meu milagre. Entende? Jesus chora e diz: aonde vocês colocaram o corpo? Jesus está dizendo assim, ó: a tua permanência na identidade que eu te dei no tempo da dor vai fazer você viver milagre. Talvez se Marta tivesse se prostrado, ela tinha visto Lázaro ressuscitar mais rápido. Só que Maria entendeu: o meu lugar é aos pés de Jesus, porque eu não tô com ele só pelo que ele faz. As pessoas falam assim: eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Não. Davi disse o quê? Grandes coisas
fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Ou seja, eu adoro sim pelo que ele faz. Mas o meu coração não pode estar só no que ele faz. Porque o dia que ele fizer, que ele não fizer aquilo que eu quero, eu tô dizendo pra ele, então o Senhor não serve mais pra mim. Quando Maria se dobra, ela entende assim, ó, Senhor, eu sei que as coisas não saíram da forma que eu queria que saísse, mas o meu lugar em ti, eu nunca vou perder. Você lembra que Jesus disse pra ela? Marta, você anda muito ansiosa com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Ela entendeu que estar em Deus, estar aos pés de Jesus, vai muito além do que ele pode fazer, do que ele pode me dar. Então a nossa identidade em Deus, no tempo do caos, vai revelar para nós tempos de milagre. Deus vai nos filtrar em maturidade para entender quais são as pessoas que estão inseridas no seu propósito. Jesus chama Lázaro de amigo, mas Lázaro não fez parte dos 12. Porque Jesus tinha maturidade para entender que quem é do ministério é do ministério, quem é da mesa, quem é do quarto é do quarto. Não, eu vou descer, vou embora. Meu Deus. O nível de maturidade vai filtrar quem é que anda do nosso lado. Uau. Não adianta. Ou Deus vai fazer você andar com gente maior do que você pra te ensinar, ou menor do que você pra você ensinar e essa pessoa aprender. Às vezes é preciso fechar o cerco. E parece jargão de pregador, mas não é. Só vai ficar inserido no propósito quem faz parte dele. Sara, mas eu gosto dela. Não faz parte do propósito. Sara é minha amiga. Não faz parte do propósito. E isso não quer dizer que você vai virar as costas pra pessoa, só que nesse nível, ela não vai. Você Nesse até nível, aqui, daqui... Ponto. Jesus era maduro emocionalmente e espiritualmente para entender que selecionar é necessário. E isso não é fazer acepção de pessoas. Isso é ter maturidade para entender quem faz parte do propósito. Selecionar é necessário. É necessário. Jesus só em 3 anos e meio, Jesus só entrou em algumas casas. Ele não veio para salvar todo mundo? Sim. Mas ele só entrou em algumas casas. Porque Jesus é maduro para entender que não é todo lugar que ele tem que entrar. Não é todo lugar fisicamente falando que ele tem que ir. Então Deus vai filtrar a nossa maturidade para entender quem não faz parte do propósito. E sim, tiveram muitas pessoas que caminharam com você e talvez se você não tivesse nessa caminhada, você não teria chegado onde chegou. Só que já não faz mais parte, já não cabe mais. E aí a gente precisa ter maturidade para entender. Quem é da mesa, quem é do quarto, quem é do altar, é do altar. Quem é... Cara, mas eu não fiz nada pra intervir. Eu não fiz nada pra impedir. E Deus me fez lembrar de Abraão. A palavra de Deus para Abraão é: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Só que a gente sabe que ele leva Ló. E no meio do caminho, os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. Existem conflitos que poderiam ser evitados se você se posicionasse e botasse as pessoas no devido lugar que elas têm que ter na sua vida. Uau. E não precisa ficar com pena. Deus estava falando comigo esses dias. Uau. Abraão, por que você tá com pena de Ló se a palavra que eu liberei tá sobre você? Você pode proteger as pessoas de tudo, menos delas mesmas. Abraão disse: o lado que você escolher, eu vou oposto, porque a palavra estava sobre ele. Talvez ele ficou triste porque Ló escolheu Sodoma e Gomorra. Mas a gente precisa parar de nos responsabilizar pela escolha da outra pessoa. E entender que se Deus mandou selecionar, é para não atrapalhar o propósito. Talvez Ismael não precisaria nunca ser expulso se Sara não mandasse Abraão deitar com Agar. Tem gente sofrendo porque tá se direcionando onde Deus não mandou ir. Tem gente sofrendo porque tá carregando peso, tá carregando coisas, tá carregando pessoas que Deus falou pra você não carregar. Aí arruma problema, confusão, conflitos. E quem vai resolver? Deus. Porque não somos capazes de despedir algumas pessoas. É o tempo de nós sermos capazes de despedir algumas pessoas. Porque ou é elas ou é o propósito. E na maioria das vezes, se você escolher ela, você vai sacrificar o propósito. Vai. Se você escolher as pessoas, você vai sacrificar o propósito. Esteja pronto para ouvir a direção de Deus quando Deus olhar para você e dizer assim, ó, tal pessoa não faz mais parte do... Tem que cortar. Ponto. Tem que liberar. Tem que... Deixa aí. Pode escolher. Quem sabe a palavra que tem sobre si, não fica com medo. Pode escolher. Aonde você for, a bênção vai contigo. Aprenda a despedir as pessoas. Despedir as pessoas é necessário por causa daquilo que me reserva lá na frente. A Ruth talvez ficou chateada de deixar a Or falar, mas quando ela casou com Boaz, talvez ela entendeu. Não ia ter marido para as duas. E Deus não é injusto.
fica tranquilo, não fica com pena de quem foi embora não, porque Deus é contigo e Deus é com ela também. Só que a promessa foi liberada pra você, e se você não obedecer, você vai comprometer o seu futuro. Pô, o que pensam pra você em público, porque vai comprometer o que ela disse de você no secreto. O coração de Judas está totalmente corrompido. Está totalmente fora do propósito. E se ele criar alarde, vai entrar em contradição. Ué, não disse isso de você? Não disse aquilo de você? Então tá elogiando? De novo, Yang, o nível de maturidade cristão vai fazer a gente identificar quem é para estar na nossa mesa. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. O que Jesus diz? Quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta espalha. Então você precisa entender, se alguém que te ama, que diz te honrar, tá andando com alguém que não te ama e que não te honra, essa pessoa precisa fazer uma decisão, ou você precisa tomar a decisão de falar, olha só, não tem como. Não tem como eu estar aqui com você e eu dizer que sou amiga de alguém que te odeia. E o nível de maturidade vai fazer você entender isso. Ué, tá comigo ou tá contra mim? Fechar os acessos e parar de revelar algumas coisas pra, de repente, essa pessoa que tá nessa posição de Judas, que tá com você, mas a qualquer momento tá pronto pra te vender em troca de benefício, porque existem pessoas que estão prontas pra nos vender em troca de algum benefício. E porque tem o acesso a nós, sabe de alguma coisa que vai ser lucrativo pra elas. E por isso, ela quer nos manter por perto. Ela não gosta, ela às vezes nem gosta tanto assim de você, mas o benefício da tua presença vai fazer ela ficar ali, porque qualquer momento que aparecer um benefício pra ela pra te vender, ela vai. E não vai ser nem por muito, vai ser por E não vai ser moedas. por muito. Às vezes a sua sinceridade, você sendo amigo da pessoa, valia muito mais do que esse benefício que ela podia receber, mas o mundo tá assim hoje. As pessoas estão em troca de benefício, não de lealdade e honra. As pessoas estão em busca de benefício, não de lealdade e honra. E as pessoas estão em busca de performance. Enquanto você estiver performando, eu estou te aplaudindo. Naamã vencia todas as guerras. Levava vários títulos. Tá performando, tá bom. E às vezes a gente carrega sobre nós essa coisa de ter que suprir a expectativa do outro. Deus não nos chamou para suprir as expectativas do outro. Deus nos chamou para viver debaixo de propósito. Se nós entendermos que na cura das nossas feridas Deus nos usa, vamos parar de sangrar em cima de outras pessoas. Porque existem pessoas performando tão bem, atuando tão bem, que ninguém nunca vai imaginar o quanto ela chorou, o quanto machucada ela tá, o quanto ela sofreu. E isso se dá pelo peso da expectativa que nós queremos suprir das outras pessoas. Você não precisa provar nada pra ninguém. Só que Naamã, nessa intenção de suprir a necessidade dos súditos, de levar títulos para sua nação, negligenciou a sua própria saúde. E eu faço uma pergunta: até onde vamos sangrar para suprir a necessidade de alguém? A lepra de Naamã não era só na pele, era no orgulho. O servo diz para ele: se ele tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Ele está te pedindo algo simples. E o que Deus está nos pedindo é algo simples. Se desfaça das suas armaduras, porque Deus conhece quem você é. Mergulhe no mar da graça e se desfaça do seu ego e da sua altivez. E entenda que as vitórias que você tem é Deus que te dá. E você não precisa provar nada pra ninguém. Precisamos parar com essa mania. Não, eu tenho que provar que eu sou mais top. Eu tenho que provar que eu faço mais. Eu tenho que provar que eu entrego resultado. Você não tem que provar nada pra ninguém. Você tem que construir uma vida com Deus, viver embaixo de propósito. E viver embaixo do propósito é estabelecer um padrão de vida em Deus. E Deus vai te elevar. Ponto. Só que a gente fica assim, não, hoje eu tenho que pregar muito. Hoje eu tenho que cantar muito. Hoje a igreja tem que virar, mas tá ferido. Não foi curado de um trauma de passado, paternidade ferida. Às vezes algo que ficou incompleto e vai escondendo isso atrás das armaduras. Porque enquanto as pessoas estão me aplaudindo, tá bom. Só que ter sucesso nas coisas erradas me torna um fracassado. Zaqueu era rico e publicano, mas tinha alguma coisa que o bolso dele não podia pagar. Tinha uma coisa que fez ele se colocar na posição que nenhum fariseu gostava. Parece que subindo ele ficou mais alto, mas ali ele estava mostrando para as pessoas: eu estou me humilhando porque o cargo que eu tenho e o dinheiro que está no meu bolso não conseguem pagar uma coisa que está passando ali. A gente precisa entender isso. A Tamires Garcia canta: os meus esforços não compram Deus.
E eu só te conheci quando eu aprendi a descansar. Precisamos construir um relacionamento em Deus para dizer, ó, eu não tô bem. A farda, a armadura tá pesada. Me cura aqui porque eu sinto inveja. Me cura aqui porque eu não consigo me alegrar com a vitória do outro. Sara, tem problema nisso? Não, somos seres humanos. E é por isso que a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Só que enquanto continuarmos tentando suprir as expectativas dos outros, vamos ganhar guerras externas e as guerras internas continuarão sem vitória. Olha, eu não sei qual é o período da sua vida que você está vivenciando. Eu não sei quantas guerras você tentou lutar e perdeu. Porque algumas vezes a falta de sucesso não está na falta de tentativa, porque você tentou. Tentou como pôde, com as armas que tinha, e por algum motivo você perdeu. Deus é suficientemente capaz de criar algo extraordinário para você. Se eu pudesse compartilhar uma palavra para você, seria uma palavra que eu compartilharia para Sara de 5 anos atrás. Deus não é plágio. Deus não copia nada. Ele cria tudo novo do zero. Então não se compare. Não se compare que, Deus fez na vida dele, Deus fez na vida dela. Não. O que Deus tem para fazer para você, por você e através de você, é extraordinário. Só que você precisa estar aberto e permitir que Deus sare você, sabe, de verdade. Que Deus resgate você do lugar que você estava e vá mais além. Não te coloque de volta na posição que você estava, mas que você alcance um novo nível na sua vida espiritual, física, material, para que todos os planos e os sonhos do Senhor sejam concretizados na sua história, em nome de Jesus.